Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo em que desenvolverei as questões trazidas pelos amigos. Questões variadas de amigos diversos, não é? Que entram em contato comigo comentando vídeos como esse, comentando as postagens de texto que faço, distribuo pelas minhas redes sociais. Bom, não sei se vocês ouvem no fundo uma serra elétrica que está aqui na minha rua, provavelmente podando árvores. Aqui está me incomodando bastante, mas às vezes o que eu estou ouvindo aqui não chega até vocês. Eu espero que seja assim dessa vez. Muito bem. Então, aqui desenvolverei essas questões. Às vezes 4, às vezes 5, às vezes 3, depende como eu dou tratos da bola aqui. Tá bom? Os amigos que quiserem, então, participar dessa conversa, comentem esse vídeo, tragam aqui o seu comentário, a sua colocação, que eu vou ler isso e com certeza isso vai virar, de alguma forma, uma questão formulada aqui. Às vezes, literalmente, a questão comentada, e às vezes um arranjo que eu faço sobre a ideia. Não é? Muito bem. Um amigo me perguntou recentemente por qual razão eu faço esse preâmbulo aqui nos vídeos, se eu não posso ir direto para as questões nessa nossa aflição que temos hoje com rapidez das coisas. Que eu respondi para ele que eu preciso fazer esse preâmbulo porque ainda que meu canal seja muito pequenininho, seja amador, não estejam chegando multidões para cá, a cada mês pessoas novas chegam, então eu preciso, né, explicar para as pessoas que de repente chegaram aqui um tanto quanto acidentalmente esse vídeo, qual é a lógica dessas formulações que eu faço, como que funciona aqui esta bagaça, entendeu? Então é por isso que tem esse preâmbulozinho, mas é muito curtinho, né? Sejamos pacientes. Muito bem. A primeira questão de hoje é um comentário grande de como um amigo fez. Eu não vou aqui ler tudo que ele colocou, porque é bastante extenso, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a- Não, acho que talvez nem isso, porque realmente fica muito grande. Né? E nesse ritmo, né, que as pessoas estão querendo rapidez, estão querendo velocidade, às vezes assusta um pouco, as pessoas têm preguiça, olha e falam, ai, é um tamanho tão grande de texto, então eu não vou nem me aproximar. Então eu vou sintetizar aqui, embora eu não seja bom nessa arte de sintetizar as coisas, o que esse amigo colocou. Ele é um católico, católico romano, que contemplou a exposição de alguns ortodoxos, cristãos ortodoxos da igreja bizantina, calcedoniana, é, caracterizando que a defesa que o catolicismo romano faz da autoridade do Papa, ela não se baseia na história da igreja, porque lá no passado, quando você tinha um status do Papa de autoridade perante as igrejas orientais, esse primado era um primado muito diferente, era um primado de honra, não era uma autoridade, uma chefia efetiva das outras dioceses. E ele diz isso, que esse é um argumento católico, mas que também foi corroborado por elaborações do próprio catolicismo romano ao longo do tempo, de que alguns católicos já admitiram isso oficialmente, cardeais católicos e comissões mistas de estudos católicos e ortodoxos, de que não pode se comparar a ideia do primado no primeiro milênio com o que aconteceu depois, né, de 1854, a data clássica da divisão entre as igrejas latina e bizantina. Ele faz essa consideração dizendo então que existe um certo consenso de que a ideia do primado ela foi mesmo legitimada na reforma gregoriana, né, do Papa Gregório VII, e que só foi então definitivamente dogmaticamente consolidada com o Concílio Vaticano I, que estabeleceu a tal da autoridade do Papa, né, inquestionável sobre assuntos de fé, né, a infabilidade papal, que inclusive provocou o cisma, né, dentro da Igreja Católica dos veterocatólicos, que não admitiram a dogmatização disso. O Papa, quando fala de cátedra, ou seja, quando fala sobre a fé, ele é infalível. Né? Isso foi um movimento reacionário da Igreja Católica no Concílio Vaticano I, tentando refrear os movimentos que viriam a dar no Concílio Vaticano II, que era um movimento de certa, né, colegialidade da Igreja, né, reforço ao laicato, atenção às questões do mundo. Então, o Concílio Vaticano I é um retorno ao espírito, né, de Trento, digamos assim, uma tentativa de fazer a Igreja, o Papa, tomar o poder, ficar com ele ali. Depois nós vimos que aconteceu o Concílio Vaticano II, né? Que não desconsiderou a dogmatização. Difícil fazer isso.
mas que foi levar a igreja por uma maior colegialidade, por uma maior diálogo com o mundo. Muito bem. Então esse amigo diz, por qual razão, né? Ele é católico, romano. Por qual razão a igreja católica insiste nisso, nessa questão do primado? Me pede para comentar a questão de um modo geral. O que eu posso dizer sobre isso? Eu já fiz vídeos, alguns vídeos, evidentemente, sobre esse tema, sobre por qual razão a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa são separadas, por qual razão ocorreu o cisma dos veterocatólicos, por qual razão aconteceu o Concílio Vaticano II, o Concílio Vaticano I, e essas coisas todas. Então, o que eu posso dizer aqui sinteticamente falando? Primeira questão é, o que foi essa tal questão do primado do Papa de Roma, do Bispo de Roma? A igreja nicena, surge no Concílio de Niceia, né? Assim, 313, no ano de 313 depois de Cristo, o imperador romano Constantino, percebendo a grande distribuição de cristãos no Império Romano, sobretudo no exército, nas forças armadas, nas classes políticas, enfim, em todos os lugares os cristãos eram muito numerosos em Roma, ele entendeu que era impossível unir Roma, governar Roma, manter a grandeza de Roma sem perceber o cristianismo como um elemento já muito importante da identidade do ethos romano. Então o imperador Constantino estabeleceu o tal Édito de Milão, em 313, que basicamente acabava com a perseguição religiosa, de modo geral, mas dava uma preferência ao cristianismo e destronava mesmo, retirava o prestígio do culto romano aos deuses. Era um culto greco-romano. Então, o imperador Constantino, aquilo que vai se caracterizar como paganismo na linguagem cristã, destrona a autoridade desse culto aos deuses e nisso, obviamente, conduz a uma reinterpretação do próprio poder divino do imperador romano, ainda que ele tenha morrido com o título de sumo pontífice, ok? Era um título religioso do imperador. Mas ele estabelece então o Édito de Milão em 313, acaba com a perseguição aos cristãos e em 325 percebe que é necessário identificar as lideranças cristãs e estabelece uma ordenança do imperador, que ainda não era cristão, só foi batizado no momento da morte, né, no leito de morte. Ele, como sumo pontífice, chefe do Império Romano, diz: quero conhecer, afinal de contas, quem são as cabeças, as lideranças dos cristãos. E em 325 se estabelece, então, um grande concílio, uma grande reunião ecumênica, ou seja, de toda a terra habitada, e aqui terra habitada é apenas o território do Império Romano. Os romanos eram muito megalomaníacos, muito orgulhosos da sua civilização. Entendiam que mundo civilizado era só Roma. Não importa Pérsia, não importa China, não importa nada, importa apenas e tão somente Roma. Estabeleceram então o Concílio Ecumênico de Niceia, uma cidade que fica, né, hoje no território da Turquia moderna. Todos os concílios se deram naquela região ali. E estabelece então a identificação da liderança dos cristãos. É claro que isso não se deu pacificamente, muitas pessoas brigaram, houve várias lutas, várias disputas, mas se estabeleceu oficialmente um reconhecimento de uma igreja legitimamente oficializada pelo Império Romano como tal. Ela ainda não era unida ao Império Romano como fé oficial do Império. Isso só vai acontecer no ano de 381, com o imperador Teodócio, que aí estabelece que a igreja é a igreja do Império Romano. Quando ele estabelece que a igreja é a igreja do Império Romano, ele estabelece uma honra própria à sede da igreja que fica na capital do Império Romano, a Roma eterna. Então o que acontece é que existe uma liderança da igreja, de vários bispos, de várias localidades, do vastíssimo território do Império Romano, e claro que existe um prestígio maior para a sé do Império. O que acontece? Gradativamente, o Império Romano vai perdendo força na sua origem, vai se estendendo mais para a Ásia.
Até que em um dado momento cai a possessão do Império Romano na histórica e nascente Roma, e já transferindo, né, desde Constantino, as bases estruturais, né, da vida pública romana para a Ásia Menor, para o que hoje é Istambul, cidade de Constantinopla, a cidade de Constantino é uma nova Roma. Estabelece que, depois, com a invasão dos bárbaros, que tomam aquela parte romana e a parte ali mais ao ocidente do Império Romano, o Império Romano se torna centralizado na Ásia Menor e a cidade de Constantinopla se torna a nova Roma, se torna a nova sede do Império e, gradativamente, naturalmente, pela mesma lógica, aquela sé episcopal da cidade imperial se torna a mais laureada. Há todo um esforço ao longo dos séculos para tornar Constantinopla uma cidade cheia de símbolos, cheias de relíquias, cheias de templos, cheias de marcos. Artificialmente ela é concebida como uma cidade sacra e importante. E aí é estabelecido através de concílios da igreja, concílios ecumênicos da igreja, que o bispado de Roma, da Roma histórica, e o bispado da nova Roma, Constantinopla, tem o mesmo peso de grau de honra perante as demais dioceses e bispados da igreja. Isso é estabelecido, uma paridade de honra. Mas o que isso tem a ver? Você continuava tendo grandes outros bispados. Você tinha, por exemplo, a grande igreja da Cesareia, da Capadócia, igreja de Jerusalém, né? As grandes sés de Alexandria, de Antioquia, né? De Milão. Né? Você continuava tendo essas, né? Igreja de Veneza e tudo mais. Elas tinham um governo local. Só que você tinha um prestígio conectado à figura do imperador, à sé imperial. Então, em um dado momento foi a Roma do Ocidente e em um outro momento foi a Roma do Oriente. Essa liderança, esse status das Romas nunca foi, naquele período, igual ao que hoje temos com o Vaticano perante as igrejas católicas nacionais. A Igreja Católica no Brasil, a Igreja Católica na Argentina, a Igreja Católica na Rússia, a Igreja Católica na Polônia, a Igreja Católica em Botsuana, a Igreja Católica no Japão. Não. O que temos hoje com o Vaticano e com o Papa é que o Papa é o chefe dessas igrejas, que tem administrações locais todas submetidas à autoridade do Papa, que é o monarca universal desta igreja. Não era assim que se dava no primeiro milênio com a igreja de Constantinopla e com a igreja de Roma. Essas sés eram importantes administrações da igreja, mas que não tinham liderança e chefia sobre outros bispados. Então, os católicos não têm muita cultura a respeito desses primeiros 1000 anos da igreja, não entendem muito bem. Eles acreditam, porque é assim que é ensinado, existe uma catequese para isso, existe uma apologética para isso, e que os concílios ecumênicos, todos eles realizados no Oriente, só aconteciam por chancela do Papa. Não é verdade. O Ocidente estava muito enfraquecido, muito fragilizado. A igreja era fundamentalmente uma igreja bizantina, nesse período todo dos grandes concílios. Então o que temos é isso, não existia essa ideia. E nem Constantinopla era o que é hoje o Vaticano. Constantinopla era mais parecido, não é? Ela era mais poderosa do que é hoje em relação às igrejas ortodoxas. O status da igreja ortodoxa, da igreja de Constantinopla, naquele primeiro milênio, era parecido com o papel do patriarcado de Constantinopla durante o Império Otomano, onde o patriarca de Constantinopla era reconhecido como chefe dos romanos. Isso significa cristãos do Império Otomano. Armênios, sírio-malancaras, sírios antioquinos, etíopes, coptas,
católicos, latinos, todos eles estavam sob autoridade, eles compunham o milê romano, eles compunham a identidade dos cristãos sob a autoridade do patriarca de Constantinopla, que era tido como um lugar-tenente do imperador perante aquela população cristã. Então era um império muçulmano que continha uma importantíssima minoria cristã, e esses eram, né, os sérvios, os búlgaros, os albaneses cristãos, os gregos, eles eram todos submetidos à autoridade, identificados, melhor dizendo, sobre a face do patriarca de Constantinopla. Mas ainda assim você tinha umas outras igrejas, mas a autoridade era muito forte. Então, assim, na época do primeiro milênio, isso era mais próximo. Talvez na época no Império Otomano, a autoridade de Constantinopla tenha chegado ao seu ápice. Então o que acontece? Quando a gente pensa nisso do primeiro milênio, agora e tudo mais, não é possível imaginar que no primeiro milênio você tivesse uma chefia universal do Papa. Essas coisas são irreais, completamente irreais. Então o que acontece? Mas isso se tornou uma identidade do catolicismo romano. Sobretudo a partir da divisão com o Oriente, em que a Igreja Católica estabeleceu sua própria identidade, uma identidade latina, em contraponto à identidade grega, ok? Até a Constituição, né, da Reforma Protestante, você tinha essa dualidade, né, o mundo grego cristão e o mundo latino cristão. Então a Igreja Católica se estabeleceu nela mesma, entendendo, né, a sua autoridade universal no sentido romano do termo, ou seja, no mundo civilizado, no mundo romano. Após o Concílio Vaticano II, as grandes modificações no mundo, né, o fim do Império Otomano, a constituição dos nacionalismos no Oriente, né, a formação dos países, né, a Bulgária, a Sérvia, a Grécia, né, enfim, já tínhamos a Rússia, né, como um grande império cristão bizantino e tudo mais. E depois tivemos o comunismo, as séries de transformações que se deram no mundo. O que acontece hoje? Você continua tendo uma unidade católica centrada na figura do Papa, ainda que os católicos estejam discutindo muito seriamente em como tornar essa monarquia do Papa mais parlamentarista. Ainda assim, é uma monarquia. O Papa é o chefe da Igreja Católica Romana, enquanto as igrejas ortodoxas estão todas elas pulverizadas em suas igrejas nacionais. E você tem a figura do patriarca de Constantinopla como uma espécie de juiz para questões em que as igrejas nacionais não concordam. Né? Vemos agora a questão própria da Ucrânia. Né? O Tomos da Igreja de Constantinopla estabeleceu: os ucranianos têm o direito de ter uma igreja local, a despeito da vontade da Rússia. Essa é uma autoridade do patriarcado ecumênico de Constantinopla. Ele tem, perante os ortodoxos, essa autoridade mesmo. O que não quer dizer que as pessoas aceitem. Okay? Então a Igreja Ortodoxa vive uma crise na sua governança e na sua intercomunhão em virtude desses problemas. Os católicos olham para isso e falam: viu, tá vendo? Como é bom você ter um chefe, como é bom você ter um rei, como é bom você ter um imperador. Mas acontece que esse argumento, mais de ponto de vista mais prático, mais funcional, fala assim: gente, é melhor você ter uma figura definida, porque isso ajuda a manter a estrutura, manter a administração. Esse argumento não pode ser religiosamente argumentado e dizer porque sempre fomos uma igreja liderada pelo Papa. Não, não é verdade. Então por que o catolicismo romano mantém essa ideia que o Papa é o chefe universal da igreja? Porque o catolicismo romano entende perfeitamente que nunca vai existir uma unidade plena e perfeita entre essas igrejas do cristianismo. O que vai existir, na melhor das hipóteses, é um diálogo cada vez mais fraterno, cada vez mais positivo, que vai levar com que essas igrejas dialoguem mais, se reúnam mais. Mas no frigir dos ovos, de verdade mesmo, não importa tanto assim para o catolicismo romano forçar tanto a mão nisso. Não é? A Igreja Católica tem, né, o seu futuro, né, é o quê? A África, a Ásia.
e América Latina. Esse é o futuro da Igreja Católica Romana. Ela não tem grandes problemas com a Igreja Ortodoxa nisso. Embora você tenha um patriarcado ortodoxo da África, né? É notório entre as igrejas que é um território livre para a participação de todo mundo. Então, a Igreja Ortodoxa não vai constranger o catolicismo romano em atuar na África. O patriarcado grego de Alexandria não vai dizer assim, poxa, catolicismo romano, você está aqui invadindo o meu território canônico. Não, ele não vai dizer isso. Na Ásia, por exemplo, não existe nenhuma grande possessão ortodoxa. Embora Antioquia vai dizer lá, o meu território vai até Jerusalém também vai dizer, mas na prática não se dá assim. Então, qual é a grande questão para a Igreja Católica Romana? Para ela, para o seu ethos, é muito importante dizer o Papa é o sucessor de Pedro, ele é o chefe da igreja. Ela vai perder esse argumento junto aos seus? Claro que não. Claro que não. Ela nunca vai deixar de dizer isso. E os ortodoxos, nas suas igrejas locais, pequenininhas, com poucos fiéis, com pouca gente realmente interessada nisso, também não pode nunca admitir, olha só, é melhor para a funcionalidade das coisas, que a gente tenha uma administração unificada. Não, isso não vai funcionar. Elas existem como representações nacionais, culturais do cristianismo dos seus países. Então, a fantasia que existe por parte dos cristãos, que vai existir essa unidade plena e tudo mais, alguns têm medo disso, ok? E alguns sonham com isso, ela tem que ser levada para o campo mais pragmático, mais histórico da coisa. Vão sempre existir essas instituições, Igreja Católica Romana, Igreja Ortodoxa, as igrejas ortodoxas bizantinas, as igrejas ortodoxas orientais e tudo mais. Mas elas vão dialogar cada vez melhor, elas vão conversar mais, elas vão ter um ponto de conexão. Agora, intercomunhão talvez não venha a acontecer, porque isso nem mesmo é tão necessário assim. Cada uma está no seu mundo. Se elas se reconhecerem com respeito, isso tem acontecido cada vez mais, com amor, com fraternidade, com caridade, já está de bom tamanho. E é assim que vai se dar. Cada um vai se reconhecer na sua identidade, vai respeitar a identidade do outro, vão dialogar cada vez mais com boa vontade, mas união numa igreja só, isso nunca vai acontecer. Ok? Por quê? Porque tem questões patrimoniais aí. Veja, por exemplo, a questão constrangedora do patriarcado de Alexandria. Você tem o patriarcado copta e você tem o patriarcado grego. Por qual razão? Tem o patriarcado de Alexandria de toda a África copta e o patriarcado de Alexandria de toda a África grego. Porque você tem essas identidades. Seria muito mais natural, muito mais razoável que se reconhecesse que a influência da igreja copta no Egito é muito mais proeminente do que a igreja grega. Mas ali é uma parte histórica importante da influência helênica. Tem muito isso, né? É o patriarcado grego de Jerusalém, patriarcado grego de Antioquia. Eles têm muita importância de bandeirinhas gregas, o idioma grego, a cultura grega. As pessoas lutam por isso. Assim como os russos lutam pelo seu mundo russo e tudo mais. Essas misérias, essas mesquinharias que tem a ver. E o catolicismo romano também, por sua parte, defende seu status de sucessor de Pedro, essas coisas todas. Então, assim, o que eu diria para esse meu amigo católico romano de bom coração? Centre-se as suas atenções no Evangelho do Salvador, o Senhor Jesus. Vai à sua igreja e tal, mas não se preocupa muito com isso, não. Não se preocupa muito com isso. Tá bom? Muito bem. Outra questão de hoje. Boa noite, querido. Tem uma questão. O Bhavana espiritual de Sri Ramakrishna já foi manifestado em outras culturas? E todas as almas que têm um Bhavana similar ao de Ramakrishna, se é que se tem algo que consiga se manifestar na estatura espiritual de Thakurji em relação ao Bhavana, serão protetores do Dharma? Quando Sri Ramakrishna estava fazendo tapasya, sadhana para Hanuman, e se transformou em um macaco, começou a agir como tal, o que esse período significa de fato? Porque Hanuman está atrelado à disciplina e à entrega e à consciência suprema. Muito bem, muitos temas aqui, termos, eu acho que herméticos, difíceis e inconcebíveis e desconhecidos para a maioria dos amigos que acompanham essas postagens. Então vamos fazer apresentações aqui. Sri Ramakrishna Paramahansa, um grande santo, um grande yogi, um grande sábio, que viveu na Índia entre 1836 e 1886, 50 anos.
que é para muitas pessoas uma encarnação divina, para muitas pessoas um grande profeta, para muitas pessoas um grande santo. Ele apresentava isso que esse amigo está dizendo aqui como Bhavana, um temperamento espiritual muito próprio, extremamente universalista, extremamente amoroso, extremamente devocional, e junto com tudo isso, com muita sabedoria profunda, filosófica, mas assim de uma grande expansividade, de uma grande emocionalidade, junto com uma naturalidade das coisas. Então esse amigo pergunta, não é, se essa manifestação desse espírito de Sri Ramakrishna já se manifestou em outros lugares. Bom, a espiritualidade de Sri Ramakrishna, ela, no que diz respeito a essas grandes personalidades espirituais, para mim, ela é única, de fato. Você pode dizer que o Guru Nanak, o grande santo fundador do Sikhismo, ali no século XVI, também tem apresentado algo muito parecido com isso, né? Também falava disso, né? Não existe muçulmano, não existe hindu, existe, né? Filhos de Deus e tudo mais, Deus dentro do coração, essas coisas todas o Guru Nanak já tinha falado. Mas a identidade do sikhismo ficou muito atrelada a esse espectro indiano. O sikhismo é uma das grandes religiões mundiais, cresce muito no mundo inteiro, mas muito em relação à diáspora indiana no mundo, né? Então, assim, tem questões identitárias muito sikhs, né? O turbante, o uso dos símbolos externos, a ideia de fundação de uma nação, né? O Calistão, né? O desejo dos sikhs de fundar uma nação própria dos sikhs e tudo mais, uma identidade muito em certo aspecto sectária, né? Embora a teologia do sikhismo seja muito universalista também, seja muito ampla, mas a figura do sikhismo ficou identificada como uma coisa muito local. Não é assim que Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna realmente tirou o seu cordão bramânico, nunca usava as tilacas identificatórias de nada, estava completamente livre para ser compreendido sob qualquer ângulo. Então realizou práticas cristãs, muçulmanas. Imagine o que é para um Brahmin do século XIX fazer orações voltadas para Meca e comer carne. Sri Ramakrishna realizou isso para demonstrar que poderia se realizar Deus através do Islã, através do cristianismo, através das práticas dos Vaishnavas, através das práticas dos tantristas, dos shaktistas. Então falou a respeito da possibilidade de realizar Deus através de qualquer caminho. Venerava as imagens dos Tirthankaras do jainismo e um quadro do Senhor Jesus. Ao mesmo tempo era um grande devoto de Kali. E também falava maravilhosamente do Buda. Sri Ramakrishna é a expressão do Vedanta. A condensação de todo o entendimento védico na figura de uma pessoa. Esse tipo de coisa não apareceu no mundo. O Senhor Jesus, claro, um amor expansivo, servir a todos, né? A parábola do bom samaritano, sem dúvida nenhuma. Mas o Senhor Jesus era fundamentalmente um judeu que falava com os judeus, dentro daquele contexto dos judeus, né? O cristianismo, depois, quando se consolidou, mesmo que você tenha Paulo falando que não existe mais cita, judeu, grego, romano, essas coisas todas, no final de tudo, a unidade estava na identidade com o cristianismo. Sri Ramakrishna não diz isso. Sri Ramakrishna diz todos, nos seus locais, vão realizar o mesmo. Isso não existe em nenhum outro lugar assim, desta maneira, ok? Evidentemente que os professores vedantistas ao longo do tempo professam exatamente isso, muitas e muitas vezes, Swami Sivananda, Swami Yogananda, claro que sim, mas posteriores a Thakur, e o impacto que Sri Ramakrishna causou no mundo ainda não foi bem avaliado, mas é uma renovação espiritual sem igual. Sem igual. O que Sri Ramakrishna ensina é aquilo que está pronto para ser aceito por um mundo renovado. Então,
eu considero que é inigualável. Ok? Que reúne tudo. Reúne Bhakti Yoga, reúne Jnana Yoga, reúne Karma Yoga, reúne Raja Yoga. Tá tudo consolidado. Você pode ser uma pessoa de tendência devocional e se identificar com o Sri Ramakrishna, com seus ensinamentos. Você pode ser uma tendência do discernimento e se identificar plenamente com o ensinamento do Sri Ramakrishna. Você pode ser uma pessoa do caminho da ação e se identificar plenamente com o Sri Ramakrishna. Você pode ser uma pessoa do caminho da meditação e se identificar plenamente com o Sri Ramakrishna. Plenamente. Ok? Tá tudo ali. E aí a pessoa pode dizer, mas isso não é uma confusão, não é uma maçaroca, não é uma coisa... Não. A maravilha está na plenitude desta unidade. Ok? Aí esse amigo fala, quando o Sri Ramakrishna realizava as sadhanas motivadas pelo ideal de Hanuman. Hanuman era o homem primata. Hanuman não era exatamente um macaco, ele era um ser, talvez híbrido, que era um grande devoto de Rama, a encarnação divina, o príncipe Rama. E a grande questão de Hanuman é que ele é o arquétipo do devoto. Né? Abria o seu coração e dentro dele estava Rama e Sita. Tudo aqui é poético, tudo aqui é simbólico, tudo aqui é uma ilustração. Mito, que não é mentirinha, que não é bobagem, é a pura verdade estabelecida em imagens poéticas para que as pessoas guardem no seu coração esses ensinamentos. Então, Sri Ramakrishna se identificava com a figura arquétipica de Hanuman e nisso tirou toda a sua roupa, ficava meditando em cima de uma árvore e alguns até dizem, né, começou a surgir uma cauda nele. Que está o espírito purânico dessas transmissões. Sri Ramakrishna é uma espécie de materialização dos Puranas. Tudo que ele realizou é uma realização disso. Ele se vestia como as gopis. Né? Na sua juventude, ele estava ali no meio das moças e tal. As pessoas falavam, não, você é um menino, você é um rapaz, você não pode estar aqui no meio das moças. Ele falou assim, então eu seria uma moça. E se vestia como elas porque o humor espiritual das devotas de Krishna. Em um dado momento, então, começou a ouvir sobre o cristianismo, deixou de frequentar o templo de Kali, começou a se concentrar na figura de Jesus e de Maria. Ouviu um professor sufi falando sobre o Islã, falou, posso me identificar com esse Alá. Tudo ele praticou, as práticas tântricas do Shaktismo, coisas que para ele eram tabu, ir nos lugares, né, nos crematórios, né, enfim, se deparar com a figura da sensualidade da mulher para acabar completamente com qualquer desejo. Sri Ramakrishna realiza na sua vida um périplo de práticas que nos mostram a grande dimensão do poder de Deus na vida da humanidade. Então, assim, ele evidentemente não se tornou um macaco, coisíssima nenhuma, não cresceu cauda, coisíssima nenhuma, nada disso. Mas o que ele fazia, o que ele realizava era uma completa entrega a um ideal. E nisso, o que ele demonstrava? Que se você é ardoroso, profundamente, fervoroso, devoto do seu Deus pessoal, realiza-se em você o encontro com esse Deus. Foi isso que ele demonstrou. Hanuman é o símbolo da devoção. E Sri Ramakrishna é um modelo do devoto. Modelo do devoto. Né? Então é isso. Esse é o testemunho de Sri Ramakrishna para o mundo. Não é? Amor, devoção, entrega, rendição, início, serviço e sabedoria. Salve, Thakur. Glorioso mestre. Muito bem. Significa então Hanuman? É isso. Devoção. Devoção como caminho de realização espiritual. Ok? Hanuman explicava isso para Rama, não é? Pensava em Rama em 3 dimensões dentro dele, em todos e como um amado a quem se dedicava. Enquanto penso em mim como um ente, adoro a Deus. Quando deixo de pensar em mim como um ente, me reúno a Deus. Essa é a questão. Não é? Como ente, sirvo aos outros
porque sirva o meu Deus nos outros. Né? É isso. Muito bem. Aqui um rapaz, um exacerbado fulano que caiu de paraquedas nas minhas postagens, dessas sobre política e tudo mais, e ele está muito chateadinho, muito revoltadinho, e começa aqui a declarar a sua incompreensão de como uma pessoa espiritualista pode ser esquerdista. Vou ler aqui algumas das coisas que ele falou para poder fazer um breve comentário a respeito dessas coisas, dessas expectativas que as pessoas têm. Né? Ele dizia: é uma vergonha gente que se diz espiritualista. Eu não me digo espiritualista, né? Se você for me perguntar, eu acredito que existe espírito. Se isso define o espiritualista, ok. Mas eu não estou fazendo propaganda disso, não. Okay? É uma constatação. Eu não sou materialista. O materialista não acredita que exista nada além da matéria orgânica. Ok? Acabou, o corpo acabou, não existe nada. Eu não sou desses. Eu acredito sim que exista uma fonte vivificante deste corpo. Nós poderíamos definir isso como uma base de definição do que é um espiritualista. Ok? Muito bem. Aí ele disse, então, que um espiritualista tem um discurso esquerdista desse. O meu discurso esquerdista é dizer que o Bolsonaro e o bolsonarismo são fascismos. Dizer que quem defende ditadura, tortura, o extermínio de minorias, que as minorias sejam humilhadas, que elas se curvem ou desapareçam. Quem diz esse tipo de coisa, que diz que a ditadura deveria ter matado uns 30 mil, que vai trabalhar para isso, né? Quem diz esse tipo de coisa é contra a civilização. Dizer isso não faz de mim exatamente um esquerdista. Mas se quiséssemos definir as coisas nesses termos mais simplórios e simplistas, assim, eu poderia dizer que a minha perspectiva política é mais a social-democracia mesmo. Ou seja, que o Estado tem grande responsabilidade em funções que são só dele, a saber, saneamento básico, infraestrutura, moradia, habitação, segurança, saúde, urbanismo. Essas coisas todas são responsabilidade do Estado. Ao meu entendimento, compulsoriamente deveria ser o Estado responsável por educação, por saúde, segurança. E isso não vai invalidar a existência de muitos setores tocados e guiados pelo setor privado, regulamentados por regras para que o homem não seja o predador do homem. Essa perspectiva faz de mim um social-democrata, mas antes de tudo sou um democrata, sou um humanista. Essas coisas todas. Né? Complexidades que talvez esse senhor, rapaz, não possa compreender. Daqui a pouquinho, latidos do cão vai começar a reclamar com pessoas andando no corredor. Prevejo isso. Muito bem. Aí ele diz... Quer dizer que Bolsonaro e seus apoiadores são gente má e quem é a favor de Lula é do bem? Fala sério? Vocês vivem no mundo da lua por acaso? Bom, quem apoia a tortura, quem apoia homofobia, quem apoia machismo, quem apoia racismo, quem apoia o desprezo ao pobre, a ojeriza, o diferente, é gente do mal, sim. É gente malvada. E o bolsonarismo tem essa marca. Né? Então assim, a pessoa, mas o cara é bolsonarista 4 anos depois. Bolsonaro, né, sendo o grande estimulador da contaminação pelo vírus do Covid. Aquele que ria, escarnecia das pessoas que estavam sofrendo com a morte dos seus parentes. As pessoas estavam com medo de morrer de Covid. Ele dizia, frouxo, mariquinha, retardado, vacina causa AIDS, vacina provoca deformidades, não se vacinem, usem cloroquina, não usem máscara, tira a máscara de criança. Preferia que o meu filho morresse num acidente do que ele fosse homossexual. Não vou estuprar você porque você é feia, você não merece. Quem é bolsonarista é malvado, é perverso. É sim, senhor.
Porque defende essas coisas todas. Entendeu, amado? Não é uma subjetividade. É concreto. Quem apoia Lula é gente boa? Não. De repente é uma pessoa com muitos problemas, com muitas dificuldades, talvez até incorra em certos preconceitos com os bolsonaristas, mas não está se identificando com o Bolsonaro, repudia o Bolsonaro, é porque, em tese, numa racionalidade, repudia o conjunto dessas aberrações. As pessoas são muito contraditórias, evidentemente. É claro que você pode ter um bolsonarista que não seja racista. Você pode ter um bolsonarista que não seja homofóbico. Você pode ter um bolsonarista que não seja, enfim, perseguidor de religião. Mas ele vai ter que necessariamente passar pano para todas essas coisas. E nisso o que acontece, ainda que ele não seja um militante de nada disso, ele é um apoiador de todas essas coisas. Entende? Não é possível você assim, eu não professo nazismo, mas eu tenho simpatia por nazistas. Acho que os nazistas podem fazer um bom trabalho aí. Eu não adoto todas as perspectivas do nazismo, não, mas você é nazista. Não é possível isso, que você seja lateralmente nazista. Você é. Então, no que diz respeito ao bolsonarismo, ainda que uma pessoa possa dizer assim, mas eu nunca preguei que os gays devem ser perseguidos. O bolsonarismo persegue, porque as minorias ou se curvam ou elas desaparecem. Mas isso é um jogo de palavras. Tá bom. Você quer acolher isso para você? Você é parte desse espírito. Ok? Esse é o ponto. Então aí ele faz essa questão, né, sobre a dificuldade da pessoa não apoiar o Bolsonaro e ser espiritualista, que é de uma idiotice, de uma estupidez, de uma imbecilidade, né? Então, ao contrário, eu acho que se você tem alguma noção verdadeira sobre qualquer coisa além desse corpo, você necessariamente tem que ser contra pessoas malvadas, né? E é isso. Desculpe me estender um pouco sobre esse assunto, mas só para responder, né? Essas pessoas estão aqui, evidentemente, caíram de paraquedas, né? E claro que o caminho natural é que as pessoas sigam, busquem outros conteúdos, né? Um rapaz pergunta: por que ao invés da Umbanda ou do Candomblé, religiões nascidas no Brasil, são os evangélicos que mais crescem? Que movimento sociocultural é esse de rejeitar o de casa, e apoiar esses movimentos cristãos que começaram em interpretações dos Estados Unidos? Entendo a teologia da prosperidade que atrai a milhares de pessoas, mas nas religiões afro-brasileiras também há esses princípios de prosperidade. Bom, por qual razão cresce mais o movimento evangélico do que... e por que decresce os ritos de matriz africana? Em Umbanda e tudo mais. Bom, é simples entender isso, né? Primeiro assim, o Brasil ele foi colonizado pelos portugueses, então, né? Primeiramente os indígenas aqui foram subjugados, né? Foram humilhados, assassinados, estuprados, destituídos de sua cultura, de suas terras. E sua religiosidade também foi colocada, né, no lixo, proibida. E foi implementado o quê? Um nexo oficial do cristianismo e do catolicismo romano. Aí depois os portugueses trouxeram para cá os escravos, os escravizados de África, que tinham sua religiosidade, uma pluralidade de concepções que foram aqui condensadas, suprimidas e esmagadas junto com a escravidão daqueles seres humanos. Também a sua cultura foi muito humilhada e mitigada e foi caracterizada como uma cultura inferior de povos inferiores, dominados e escravizados. Então o primeiro ponto é esse. Uma estigmatização da alma dos indígenas e dos africanos. Aí passou-se o tempo, né? A maior parte dos indígenas foi exterminada. Os escravizados de África foram largados ao Deus dará quando não foi mais possível sustentar o regime odioso da escravidão. Ambos, tanto indígenas que sobreviveram quanto os escravizados, foram forçadamente cristianizados em sua cultura. O que se estabeleceu então que a cultura massiva, a cultura predominante, era a cultura do branco, era a cultura do senhor, era a cultura do colonizador, o cristianismo.
Então, as outras expressões sobreviviam no meio a um sincretismo forçado, por sobrevivência, e sempre ficaram no gueto dos grupos marginalizados. Então, para você ter parte na sociedade livre, na sociedade evoluída, na sociedade oficial, o cristianismo era. E o que acontece é que, evidentemente, que esse movimento cristão nunca foi nada muito poderosamente espiritual, sempre foi algo muito, né, mais cultural do que outra coisa. E com o passar do tempo, outras expressões de cristianismo começaram a tomar seu lugar na medida que a Igreja Católica Romana foi perdendo a sua autoridade formal perante o Estado brasileiro. E aí o que acontece é que a assimilação de outras expressões do cristianismo como uma alternativa ao catolicismo romano vai se dar muito mais facilmente do que a adesão a ritos que são desde sempre considerados do diabo, considerados de gente inferior, considerada de falta de cultura, de superstição. Então, assim, né? A compreensão mística do cristianismo é vista como sagrada e a compreensão mística dos povos originários e dos escravizados africanos é vista como superstição de gente atrasada. Essa é a nossa cultura, essa é a nossa base. Se vai então surgir uma alternativa ao catolicismo romano, vai ser o quê? Vai ser um cristianismo. Ok? Vai ser um cristianismo. Quando você tem, por exemplo, confronto com outras religiões, com o budismo, com o hinduísmo, com o islã, você tem os seus espantalhos para todos esses também. Ah, os indianos são aquelas pessoas miseráveis lá, que estão na fome lá, que cultuam um rato. São os idiotas, os ignorantes. Os budistas são ateus. Não acreditam em nada, são os niilistas. Os muçulmanos explodem as pessoas. Então, o que resta? Cristianismo. Aí existe o quê? Um crescimento de alternativas ao catolicismo. E aí está o protestantismo. A questão da teologia da prosperidade não explica tudo, não. O que explica mais é isso mesmo. Não é? A relação que as pessoas têm com o cristianismo evangélico, na maioria dos casos, mais massivamente, é uma relação magista, uma pactuação. Eu tenho um pacto com Deus, o Deus de vitória, que vai me dar prosperidade se eu me unir a Ele. Para me unir a Ele, eu preciso frequentar aquela igreja, pagar o dízimo ao pastor, não ter imagens em casa e não ser homossexual. Ponto. Basicamente é isso. Comprei o pacote, fui batizado. Tenho o selo. Gradativamente Deus vai me fazer prosperar. Porque é um Deus de vitória, ok? O carro foi Jesus que me deu. Ponto. Né? Antigamente eu bebia, eu fumava, eu, sei lá, fazia isso ou aquilo e era um do mundo. Agora eu estou na igreja, eu cortei o vínculo com o diabo e estabeleci minha pactuação com Deus verdadeiro. Nisso Deus me dá o quê? Benefícios. Aí você vai dizer assim, isso poderia ser desenvolvido também nas religiões de matriz africana. As religiões de matriz africana têm um outro nexo. Não é uma questão de você se dar bem ou se dar mal no mundo porque você está pactuado com os orixás. A questão é que compreende-se que existe uma relação entre o mundo espiritual e o mundo aqui dos humanos e que o objetivo é você se conectar com o seu orixá. E nisso você se identifica com ele através de certas coisas que você faz e que você deixa de fazer. Que isso é bom para sua vida. Você vai viver mais harmonicamente assim, inclusive interiormente. É uma religião magista, ritualista, que tem esse elemento de pactuação. Mas não é exatamente o mesmo que a teologia da prosperidade dos evangélicos. E sofre com estigma. Né? A população mesmo, originalmente de África, foi ensinada a ter vergonha da sua cultura. Foi ensinada a ter vergonha da sua pele. Foi ensinada a ter vergonha do seu jeito físico. Que dirá, então, da sua conformação filosófica, teológica, espiritual. As pessoas foram ensinadas a ter ojeriza por aquilo que não fosse igreja. Então é por isso, né, que a tendência é realmente a supressão, né, desses rituais, dessas tradições, que acabam depois se revigorando como uma espécie de força de identitarismo, né? Mas elas sofrem muito com a máquina, né? É muito mais fácil você promover a cultura
do dominador. É isso que temos. Tá bom, meus amigos? Boas questões de hoje. Próximo vídeo, novos temas. Um grande abraço a todos no amor de Cristo.